Olá, tudo bem? Chegamos a mais uma aula do nosso curso. Nós vamos falar hoje sobre um tipo de artigo também, um artigo de opinião. Nós falamos sobre o artigo de maneira geral, né? Depois falamos sobre o artigo de divulgação e agora sobre o artigo de opinião. A estrutura visual deles é a mesma, né? Os três têm título, texto, né? Um começo bom, um final interessante e as ideias do meio organizada. Então, o artigo é sempre a mesma coisa. Mas o artigo de opinião, ele vai trazer, como diz o nome, opinião. Assim como o artigo de divulgação trouxe propaganda, ok? Então, quando for texto de propaganda ou algo assim, você faz o artigo que a gente viu na aula anterior, o artigo de divulgação. E hoje, o artigo de opinião que a gente vai olhar, que ele vai trazer o seu posicionamento sobre as ações. Então, estamos na aula 18, vamos falar sobre o artigo de opinião. Aqui eu tenho um texto, é um texto bem grande, na verdade, ele está dividido em duas telas, então a gente já vai ler e já vai ver alguns comentários sobre. Então, eu já tenho o título aqui em cima, né? Os médicos do futuro já não são mais os mesmos. Eles estudam para salvar vidas, se preparam para o inesperado da dor humana e vivem, neste momento, um dos maiores desafios de suas carreiras. Aqui já tem um começo, né, chamando a atenção, ele faz uma afirmação geral e começa a desenvolver a história como característica comum de um artigo, né? Mas como é um artigo de opinião, a gente vai ter mais opinião do que nos artigos anteriores. Então, a palavra medicina vem do latim e significa saber o melhor caminho. É a missão primordial dos profissionais mais requisitados e expostos nesse momento tão excepcional e sim valioso. E não será esse o propósito de todos? Apontar caminhos que sejam bons para o coletivo? Compartilhar. A pandemia nos leva a isso. Né? Me provocou Rafael Brandão, um dos médicos que entrevistei a semana passada na Globo News. E ele tem razão. Os aprendizados, o compartilhamento dos difíceis ensinamentos, isso a gente está fazendo tanto agora, ou deveria. O juramento médico sobre honestidade, caridade e ética ganha dimensões que, talvez, nem Hipócrates pudesse prescrever. Inéditas, como as reflexões que a imprevisibilidade do momento impõe a todos, a pandemia já transforma os médicos do futuro. E quem sairá o mesmo dessa experiência? Seguem as perguntas, muitas. Como manter o contato humano quando evitá-lo é a principal vacina disponível no momento? Algumas semanas de quarentena já mostram que a impossibilidade do abraço pode ser a chave para estar mais perto de verdade. Mas a fechadura precisa de um sinal de internet. E quando a antiga porta do toque reabrir, tomara que a gente tenha aprendido sobre a importância do outro. Mas estamos em casa, alguns doentes, outros se sentindo mal, com medo de estar doente. Rafael e um colega despertaram para isso. A telemedicina, uma ferramenta antes tão criticada pela ausência de calor humano, hoje é uma das principais. Aqui eles começam os argumentos e a gente vai continuar o texto, ok? Uma das principais maneiras de mostrar o caminho, praticar a medicina. A figura do médico se transforma totalmente com essa pandemia, disse Rafael ao blog por telefone, dias depois do nosso encontro na TV. O médico Rafael Brandão é um dos fundadores da Missão Covid, uma plataforma de assistência médica virtual que já atendeu de graça mais de 9.000 brasileiros com a confirmação ou suspeita da doença. Muitos deles foram fora do Brasil, onde os sistemas de saúde funcionam bem diferente. 3 dias antes da decisão de criar o projeto, o jovem oncologista de 36 anos fez uma mudança grande na carreira, quando deixou de ser executivo numa grande empresa da área. Foi um momento de crise, de consciência. Precisava voltar a ser médico, como antigamente, tratar do ser humano. Tenho aprendido muito com isso. Esse tempo é difícil, mas a pandemia nos dá uma grande oportunidade. É isso que esse vírus nos faz lembrar hoje, que somos mortais, que somos frágeis, que o dinheiro, a tecnologia, o armamento militar, o poder não são suficientes para nos salvar. A pandemia colocou Rafael em novos caminhos.
O que a vida te pede? Na Missão Covid, um projeto novo e inspirador, os médicos são médicos, os que mostram os melhores caminhos. Não importa quantos anos de profissão, os títulos, os cargos que ocupam fora dali. Os salários já são mais de 400 voluntários. Ali todos serão recompensados na moeda do amor. Quanto maior a dedicação, a empatia, a doação, maior tem sido a recompensa. Devemos nos questionar, provocar, tirar lições, completou. Quem você quer ser? Com qual propósito? Os médicos do futuro já não são os mesmos. Ninguém será. Então, esse é um texto aqui que ele finaliza com uma reflexão, né? Então, a gente observa que é um texto bem grande. Deixa eu voltar aqui. É um texto bem grande, né? Eu tenho aqui o título, dá para entender o assunto, aí a ideia é basicamente a mesma do que a gente já tem falado do artigo, né? Ele tem sempre um começo para chamar a atenção, que pode ser uma afirmação, e no meio dele vai desenvolvendo a ideia. E aqui, nesse tipo de texto, o artigo de opinião, o meio dele são os argumentos que eu quero desenvolver. Eu preciso, nesse tipo de texto, o objetivo vai ser sempre convencer alguém de alguma coisa, dar opinião sobre alguma coisa, ok? Eu tenho aqui um exemplo do CELPE-BRAS para a gente pensar mais detalhadamente sobre esse artigo de opinião. É o texto de 2016.1, A Era da Solidão Acompanhada. Diz assim o enunciado: você é um jornalista adepto às novas tecnologias e foi convidado a redigir um artigo de opinião para uma revista brasileira de circulação nacional em resposta ao texto A Solidão Acompanhada. Discuta os fatos apresentados na reportagem e posicione-se favoravelmente aos relacionamentos virtuais e ao uso da tecnologia no dia a dia das pessoas, negando a ideia de que há uma solidão acompanhada. Ok, fizemos a primeira leitura, agora nós vamos observar detalhadamente as partes para identificar o que a gente precisa fazer nesse texto, ok? Então já sabemos o assunto, que é a partir do artigo A Era da Solidão Acompanhada. Você é um jornalista adepto das novas tecnologias. Então eu sou jornalista e eu gosto das novas tecnologias, ok? E fui convidado a redigir um artigo de opinião. Essa é a forma do texto. Nós já sabemos a forma do artigo, né? Vimos rapidamente a forma do artigo de opinião e a gente vai ver com mais detalhes agora no exemplo a partir desse texto. Então, foi convidado a redigir um artigo de opinião para a Revista Brasileira de Circulação Nacional, para uma revista brasileira de circulação nacional. Então, o seu artigo, né, o seu texto vai estar dentro dessa Revista Brasileira de Circulação Nacional. E para isso serve para você pensar quem serão os leitores, né? Então, eu vou escrever para essas pessoas, né? Que leem essa revista brasileira de circulação nacional. Então, digamos, brasileiros de um modo geral, ok? E você vai escrever em resposta ao texto A Era da Solidão Acompanhada. Discuta os fatos apresentados na reportagem e posicione-se favoravelmente, né? Então, a resposta ao texto, deixa eu só voltar aqui para organizar. Resposta ao texto, A Era da Solidão Acompanhada, é o objetivo. Você vai ter que vai fazer o seu artigo respondendo a esse texto, ok? Então, discuta os fatos apresentados na reportagem e posicione-se favoravelmente, ok? Posicione favoravelmente aos relacionamentos virtuais e ao uso da tecnologia no dia a dia das pessoas, negando a ideia de que é uma solidão acompanhada. Então, ele pede para você se posicionar. Mas não só se posicionar, ele dá para você qual é o seu lugar de posição. Você vai ser favorável. Por quê? Porque você é adepto às novas tecnologias. Então, você vai ser favorável aos relacionamentos virtuais e vai negar a ideia de uma solidão acompanhada. Mas, para isso, você vai lembrar que você está respondendo ao texto. Então, como ele diz aqui no texto que você está respondendo, né, você pode fazer menção agora, você pode falar sobre esse texto. A gente vai ver no exemplo. Só para terminar aqui, a gente precisa de informações, né, sobre essa solidão acompanhada. Vamos ao texto?
Passei demais. Aqui o enunciado. Aqui, antes de ver o texto, vamos ver logo o texto, né? O texto escrito aqui diz: benefícios da tecnologia digital. Então, aqui é o texto feito a partir do enunciado. Volte no tempo uns 10 anos e lembre-se como era a sua comunicação com amigos, colegas de trabalho, família, etc. Certamente você percebeu que hoje podemos falar mais rapidamente e a qualquer hora com eles, né? Mas nem todos compreendem o avanço tecnológico dessa forma. A edição de setembro de 2015 da revista Veja trouxe o artigo A Era da Solidão Acompanhada. Esse texto argumenta que a conexão digital contribui para afastar as pessoas, dizendo que temos dado mais atenção a um aparelho do que aos que estão à nossa volta. Será mesmo que estamos vivendo essa solidão acompanhada? Creio que não. As relações entre pessoas ocorrem de maneira presencial, mas também digital. Uma não exclui a outra. Como disse, hoje podemos conversar com pessoas a qualquer hora e em qualquer lugar, usando apenas um aparelho smartphone. Que privilégio! Além disso, por meio da tecnologia digital, podemos ter acesso a informações diversas, como aquela receita de bolo que a pessoa que amamos tanto gosta. Também podemos ajudar alguém distante a participar de um evento importante para a família, fazendo uma chamada, gravando um vídeo, tirando fotos, etc. Ou seja, a comunicação digital não é só por mensagem de texto, como argumenta o artigo da revista. Enfim, o texto fala que na geração atual as pessoas são cybersolitárias. Mas eu digo que, ao contrário, somos cyberconectados, conectados pela internet e conectados pela aproximação das relações pessoais. Esse tipo de texto, ele é um dos mais complicados, né? O artigo de opinião, porque você vai ter que dar a sua opinião. Então, muito daquilo que você vai ter que escrever não está diretamente no texto. Muito aquilo é a sua própria opinião, né? Só que talvez o CELPE-BRAS dá um direcionamento maior, como disse agora, diga que você é favorável. Mas é a sua opinião, você vai ter que criar muitas coisas. Claro que dentro desse contexto, dentro desse assunto. Eu estou falando isso, que agora a gente vai ler o texto e você vai perceber que muito do que está aqui não estava no texto, né? No texto que a gente leu, o texto de referência. Vamos ler e depois a gente volta. Aqui, esse é o texto do jornal, né? Da revista, na verdade, A Era da Solidão Acompanhada. Começa aqui. Eu recortei para caber na tela, né? Mas depois você pode olhar com calma, baixando. Você já viu essa cena? Agora mesmo ela pode estar ocorrendo ao seu lado. Um casal, 2 adolescentes, talvez uma criança dividem uma mesa num restaurante. É razoável supor que a ideia de comer fora tenha surgido como um programa, com o perdão da redundância familiar. E, no entanto, o que se vê é cada um entretido com um smartphone alheio aos vizinhos de cadeira, os dedos dos mais novos movimentando-se com destreza de pianista, os dedos dos mais velhos sem tanta agilidade. É fato que nem por isso menos ansiosos. Na tela do celular, um desfile infindável de fotos, vídeos, WhatsApp, Facebook, Twitter e Instagram. Ainda que os personagens e o ambiente sejam outros. Namorados na fila da bilheteria do cinema, um grupo de amigos em um show, pais à espera dos filhos na saída da escola. Tal tipo de comportamento é cada vez mais frequente. Eles estão juntos, mas separados. Estão próximos, porém distantes. Estão acompanhados, mas sozinhos. São os cybersolitários. Seria absolutamente descabido demonizar os avanços tecnológicos, sobretudo com o advento da internet e a revolução trazida por eles, em especial no quesito comunicação. Ao mesmo tempo, parece inegável haver um ponto a partir do qual as relações virtuais passam a andar na mão oposta às de suas principais conquistas, minando os relacionamentos pessoais reais. Até pouco tempo atrás,
A psicóloga e socióloga Sherry Turkle era uma inocente entusiasta do mundo digital. Durante seus estudos sobre o tema, porém, passou a identificar alguns incômodos e exageros no mergulho no universo virtual. Isso a levou a reverter a sua posição, sem deixar de conhecer os benefícios de viver na idade da web. De acordo com a especialista, o argumento mais usado por aqueles que preferem se comunicar quase que exclusivamente por meio de ferramentas digitais é a possibilidade de controlar cada palavra da conversa e, dessa forma, eliminar qualquer perspectiva de ser surpreendido para o bem e para o mal. É inegável que as pessoas estão deixando as relações reais de lado, diz Christian Gebara, vice-presidente executivo de marca e vendas da Telefônica Vivo. Em discussões dentro da própria empresa, Gebara e sua equipe comentam sobre o desconforto ao ver alguém dirigindo e teclando ao mesmo tempo, ou andando pela rua sem desgrudar o olhar da tela. Para o sociólogo e advogado Stefan Larsson, diretor do Instituto da Internet da Universidade de Lund, na Suécia, é normal que a sociedade leve tempo para se adaptar e definir bem as regras que vão orientar o novo comportamento tecnológico conectivo. A maneira como nos socializamos e nos comunicamos muda. No entanto, o que ocorre agora é mais uma alteração de formato da voz para o texto, diz Larsson. Tendemos a acreditar que a voz seja algo mais natural, porque estamos acostumados a esse tipo de comunicação. Nosso desafio é encontrar um balanço entre a conexão das telas e o ambiente externo, completa ele. Se não há sujeitos sem o outro solidarizar-se com o próximo, deveria ser algo incontornável para o homem. Para o psicólogo americano Stanley Milgram, a população urbana está constantemente sendo exposta a uma quantidade enorme de estímulos, e eles são tantos que é impossível ao ser humano processá-los de uma vez. Com isso, experimentamos a sobrecarga e nos adaptamos a ela, escolhendo a qual estímulo atender. Passamos a ignorar as pessoas ao redor, simplesmente pela impossibilidade de dar atenção a todas elas, exatamente como agimos no mundo conectado. Então, esse é o texto de base para essa tarefa aqui. Observe o que a tarefa diz. Ela diz que você é jornalista, você gosta de novas tecnologias e que você leu essa matéria, né, o texto da Era da Solidão Acompanhada. E você vai responder, em resposta a ele, você vai fazer um novo texto, né? Você é jornalista, adepto às novas tecnologias e foi convidado a redigir um artigo de opinião. Então, você está redigindo de opinião para uma revista brasileira nacional em resposta ao texto da Era da Solidão Acompanhada. Então, vai fazer um novo texto a partir desse. Discuta os fatos apresentados na reportagem, posicione-se favoravelmente aos relacionamentos virtuais e ao uso da tecnologia no dia a dia das pessoas, negando a ideia de que é uma solidão acompanhada. Então, eu esqueci de marcar, eu acho, os fatos apresentados, né? A gente precisa encontrar nesse texto aqui quais são os fatos apresentados na reportagem e precisamos encontrar, né, o que ele diz sobre essa era da solidão acompanhada. Na verdade, é a mesma coisa, né? Eu marquei só a solidão acompanhada. Então, a ideia é ler. Eu lembro que você vai ler sempre marcando, escrevendo, fazendo seu resumo, ok? Eu estou colocando aqui porque eu já trabalhei isso e eu entendo que você já entendeu. Como é por computador, né? A gente não tem como eu ficar fazendo esses rabiscos o tempo todo e não caberia na tela. Mas eu sei que você já sabe como ler um texto como esse, certo? Se você não sabe, volte na aula que fala sobre como identificar informações do texto 3 e do texto 4. Então, já que você leu bem lido, aí a gente volta nesse texto. Você percebe que a gente faz uma menção ao texto, né? Volte no tempo uns 10 anos e lembre-se que a Era da Solidão Acompanhada. Então, ele faz uma introdução aqui. Eu tenho o título, eu faço uma introdução. Volte no tempo uns 10 anos e lembre-se como era a sua comunicação com amigos, colegas de trabalho, família, etc. Eu tenho os argumentos espalhados pelo texto, né? Então,
Aqui diz discutir o artigo e posicionar-se favoravelmente ao uso das tecnologias. Esse é o objetivo e a ação também, né? Discutir e ser favorável. Aí observe, certamente, calma, não finalizou ainda. Certamente percebeu que hoje podemos falar mais rapidamente e esse como aqui não está certo. Falar rapidamente e a qualquer hora com eles, mas nem todos compreendem o avanço tecnológico dessa forma. Aí olha só como faz resposta a matéria da revista, né? A edição de setembro de 2015 da revista Veja trouxe o artigo A Era da Solidão Acompanhada. Então aqui é uma forma de eu dizer que eu estou fazendo resposta. Eu não preciso fazer meu texto dizendo em resposta ao texto ou estou respondendo, não precisa dizer assim, eu preciso fazer assim. Eu digo revista Veja porque olha só aqui embaixo, tá vendo? No finalzinho da edição está dizendo disponível em revista Veja 9 de setembro de 2015, certo? E é por isso que isso aparece aqui. A edição de setembro de 2015 da revista Veja trouxe o artigo A Era da Solidão Acompanhada, tá certo? É assim que você pode fazer referência ao texto quando for esse tipo de situação. Quando ele pedir, você leu e faça uma resposta ao texto. E você vai fazer mais ou menos assim. Observando os detalhes, né? Foi aí que a gente viu que era a revista Veja. Tá uma letrinha bem pequenininha lá embaixo. Então, a edição de setembro de 2015 da revista Veja trouxe o artigo A Era da Solidão Acompanhada. Ok. Esse artigo argumenta que a conexão digital, aqui eu estou dizendo quais os pontos, né, quais os fatos, as coisas que o artigo diz, e eu vou sendo contra ele, né, porque eu preciso ser favorável, porque foi o que o seu Braz me pediu, né, tá aqui para ser favorável. Então eu digo, este artigo argumenta que a conexão digital contribui para as pessoas. Então eu estou dizendo aqui o que o artigo diz, né, porque o texto que eu vou fazer, eu tenho que pensar que o meu leitor vai ler esse texto. Talvez a pessoa que vai ler isso, ela não leu o artigo A Era da Solidão Acompanhada, ok? Então eu preciso dizer aqui de forma resumida o que diz lá. Esse texto argumenta que a conexão digital contribui para afastar pessoas, dizendo que temos dado mais atenção a um aparelho do que aos que estão à nossa volta. E eu tenho que dizer isso com as minhas palavras, ok? Não é copiar. Agora, eu poderia dizer assim, esse artigo argumenta e colocar entre aspas um pedaço dele. Por exemplo, vamos voltar no artigo. Vou pegar um pedaço aqui. Por exemplo, vou pegar um pedaço aqui, eu poderia dizer assim, esse artigo argumenta que as pessoas, ou o que alguém está, aí eu abro aspas, assim, cada vez mais entretido com o smartphone, alheio aos vizinhos, mas aí eu fecho aspas, ok? Tudo que eu precisar copiar, eu coloco entre aspas e fecho aspas, né? E digo que foi o artigo que disse, ou alguém do artigo que disse. Eu não posso usar a palavra como se fosse minha. E eu só posso fazer isso em uma situação em que a tarefa do CELP Braz me pede para eu responder aquele texto.
ok? Se ela não estiver pedindo para eu responder a um texto, eu não posso jamais copiar uma parte do texto, ok? Mas é sempre melhor você fazer com as suas próprias palavras, tá bom? Isso é uma dica que eu já dou para você. Esse texto argumenta que a conexão digital contribui para afastar as pessoas, dizendo que temos dado mais atenção a um aparelho do que aos que estão à nossa volta. Será mesmo que estamos vivendo essa solidão acompanhada? Aí eu já entro com a minha opinião favorável. Creio que não. As relações entre pessoas ocorrem de maneira presencial, mas também digital. Aí eu discuto o artigo, né, e posiciono favoravelmente. Aqui entra o posicionamento. Uma não exclui a outra, como disse. Hoje podemos conversar com pessoas a qualquer hora e em qualquer lugar, usando apenas um aparelho smartphone. Que privilégio! Além disso, por meio da tecnologia digital, podemos ter acesso a informações diversas. Aí eu estou dando um exemplo que nem está no artigo, né? Mas eu estou acrescentando ao que eu quero dizer, como aquela receita de bolo que a pessoa que amamos tanto gosta. Também podemos ajudar alguém distante a participar de um evento importante para a família, fazendo uma chamada, gravando um vídeo, tirando fotos. Essas partes não estão no artigo da solidão acompanhada, mas é algo que eu peguei para poder argumentar favoravelmente. Ou seja, a comunicação digital não é só por mensagem. Isso já está no artigo, né? Dizendo alguma coisa aqui, falando sobre mensagens de texto, né? Então, ou seja, a comunicação digital não é só por mensagem de texto, como argumenta o artigo da revista. Então, eu trouxe de novo algo que diz lá. Enfim, o texto é o artigo que eu li, a Era da Solidão Acompanhada, fala que na geração atual as pessoas são cybersolitárias, é uma palavra que está lá, né? Mas eu digo que, ao contrário, somos cyberconectados. Então, uma brincadeira aí com algo que está no texto, e eu trago para o meu texto. Algo que está no texto Era da Solidão Acompanhada, e eu trago para esse meu texto aqui. Então, conectados pela internet, conectados pela aproximação. E é com essa brincadeira que eu finalizo o texto. Ok, então é isso. Um artigo de opinião, ele traz a opinião sobre alguma coisa, né? É um texto que tem o objetivo de apresentar um posicionamento, né? A sua opinião, o seu posicionamento. O que é que você pensa, como você entende determinada coisa. Ele é muito comum em jornais, revistas e blogs, ok? Então já é uma dica para você ler mais. Eu acredito que você já está lendo, né? Desde que iniciamos o curso, nós conversamos sobre isso. Então, leia jornais, revistas e blogs e você vai encontrar muitos textos assim. Uma boa forma de você conseguir saber escrever é conseguir ler bastante, né? Porque você lê e você vai observando como é, o que tem, como é que eles falam e você vai pegando a sua maneira de falar sobre, certo? Os verbos geralmente estão no presente, né? Porque está falando de algo assim neste momento e tal. E ele pode aparecer de diversas formas no exame Self-Brás. Eu trouxe aqui alguns exemplos. Ele pode ser chamado de artigo de opinião, ele pode ser chamado de texto, né? Pode ser chamado de artigo. A diferença vai ser você observar o que ele está pedindo como propósito, né? Então, a forma vai ser, faça um artigo, faça um texto. Agora, o propósito, ele vai fazer você saber se é um artigo de opinião, se é um artigo de divulgação, ou se é só um artigo para exposição, ok? Porque ele pode solicitar, exponha o seu ponto de vista, estamos falando de opinião. Sempre que for você falando sobre algo, com seu pensamento sobre isso, é opinião. Posicione-se, artigo de opinião. Posicione-se sobre, ou posicione-se X, ou seja, posicione-se favoravelmente sobre alguma coisa. Posicione de forma negativa sobre alguma coisa. Posicione contrário a algo, ok? Defenda X, então defenda o seu ponto de vista, defenda essa situação. Quando ele pedir para você expor o seu pensamento, se posicionar, defender, ele está pedindo um artigo de opinião, certo? Mesmo que esteja falando só texto. Então, o nome com que aparece pode mudar, mas o objetivo, o propósito que vai ser defender, falar a sua opinião, vai marcar, vai fazer você entender que está falando de artigo de opinião, ok? Então, olha só, nós falamos de 3 tipos de artigo, por exemplo, o artigo normal, que tem a ideia só de mostrar, de explicar uma coisa, o artigo de divulgação, que tem a ideia de vender, de convencer alguém a comprar, fazer alguma coisa, e o artigo de opinião, que é esse que a gente está falando agora, que tem o pensamento de
expor a sua opinião. Então, o que vai direcionar você a entender qual deles é o propósito. Então, você precisa convencer alguém a comprar alguma coisa, artigo de divulgação. Você precisa explicar alguma coisa para alguém, artigo comum, né? Você precisa defender o seu ponto de vista sobre determinada coisa. Você precisa posicionar-se sobre determinada coisa, artigo de opinião, certo? Então, o propósito do texto vai determinar também qual tipo de artigo será. E aqui, finalizando a nossa aula, eu trago 5 tipos de textos, ok? Isso desde 2013 até aqui, 5 vezes que apareceu a solicitação de artigo de opinião. Mas eu vou ficar grande para dizer uma coisa aqui para vocês. De 2013 até aqui só apareceu 5 vezes. Mas não fique pensando que é só isso, porque guarde na sua mente carta, artigo normal de exposição, né? E o artigo de opinião. Essas 3 formas, elas vão se juntando e vão ajudando você a fazer outras, ok? Então, o artigo de opinião vai ser necessário para você entender a carta ao leitor, a carta aberta, por exemplo. Né? O artigo foi necessário para você entender o artigo de divulgação, esse artigo e todos os outros. A carta vai ser necessária para você entender a carta ao leitor, a carta aberta também e o artigo de opinião. E a gente vai explicando isso aos poucos, ok? Mas revise todos eles, tenha certeza de que você entendeu todos, tá bom? Treine esses próximos... esses artigos não. Essas indicações de tarefas que eu deixei para você aqui são as vezes que apareceu a solicitação de artigo de opinião no exame CELPE-BRAS. Treine isso e depois continue a estudar. Se tiver tudo certo, volte para continuarmos a nossa aula, que nós temos algumas aulas pela frente ainda. E eu vejo você na próxima aula, tá bom?